Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos seguir falando do caso C3. Vocês querem atualizações, vocês me pedem atualizações, eu trago atualizações e, obviamente, com todo o respeito do mundo em relação à apuração de outros colegas jornalistas, essa é minha apuração, que eu confesso pra vocês que eu confio bastante, então quero dividir com vocês. Seguinte, mais cedo saiu uma informação via Globoesporte.com que o Atlético teria desistido de avançar na situação do C3 em relação ao número de estrangeiros. A informação que eu tenho é diferente. A informação que eu tenho é que o C3 continua sendo o plano A do Atlético. O Atlético, ele, nesse momento, tem uma conversa com o staff do CT no sentido de ajustes de contrato, condições ali para o C3 se tornar jogador do Atlético. Ainda falta um ok por parte do Estudiantes, mas os valores se aproximam cada vez mais. Faltam esse ok, provavelmente vai ser quando o presidente Petralha voltar a estar totalmente à disposição. Nesse momento, o presidente Petralha está viajando, então todo mundo sabe que é uma questão pro Atlético andar a partir da ausência do Mário Celso Petralha. É realmente o cara da palavra final, é realmente o profissional que traz esse carimbo decisivo para tudo que acontece no Atlético. Então, a situação do C3 é mais ou menos essa. Eu vejo muita gente falando da questão da novela, mas eu acho que o torcedor do Atlético tem que se acostumar, cara. O Atlético ele é um clube que ele vai ter trabalho para contratar jogadores quando ele sobe o nível. Quando o Atlético vai atrás do Jadson, quando o Atlético vai atrás do Alejandro Garcia, talvez a negociação seja mais simples mesmo. Mas eu acho que o torcedor do Atlético tem que se acostumar, porque essa novela ela não é ruim pro Atlético. Muito pelo contrário. Enquanto tá existindo novela, o Atlético tá na briga. Se em algum momento parar de existir novela, significa que o Atlético saiu da briga. Porque até o jogador ser contratado, obviamente. Porque dificilmente o Atlético vai dar um all-in financeiro. O Atlético tá tentando trazer o C3 nas condições possíveis pro clube e acho que é isso que o clube tem que buscar. Ah, falta senso de urgência, daqui a pouco tá começando o Campeonato Brasileiro, desculpa. O C3 é aquele cara que se ele não tiver na estreia do Campeonato Brasileiro, o Atlético não tem condição de ganhar do Internacional, não é? O C3 é mais um jogador que chega pro coletivo do Atlético. Tem muita capacidade de lances individuais? Tem. Tá sendo contratado muito por essa capacidade de tirar coelhos da cartola individualmente? Sim. Mas é um jogador muito mais para transformar o grupo num grupo mais forte do que para tão sonhada ou para tão famosa mudança de patamar. A mudança de patamar do Atlético não vai vir do mercado. O C3 eu acho que agrega e agrega muito. Como ano passado, por exemplo, Viveiros agregou, o Teran agregou, mas fizeram parte de um coletivo maior. Individualidade por individualidade, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado antes da gente exigir de algum jogador, de cobrar de algum jogador, porque eu vou ser bem sincero com vocês que, assim, se o C3 vier, deve ser a movimentação mais pesada dessa reta final de janela, e aí só no meio do ano, e óbvio, composição de elenco. Então o Atlético, eu acho que com a vinda do C3, o Atlético consegue pelo menos 3, 4 reforços ali muito interessantes para essa temporada. Luiz Gustavo, o C3, o Portija e, querendo ou não, o Bruninho. São 4 jogadores que realmente agregam no time titular do Atlético. Aí você pode ter o Gilberto agregando, Jadson agregando, Alejandro agregando o seu banco. Aí é outra história. Mas esses 4 jogadores fazem o Atlético dar um salto técnico, sim. Uma opção da base, beleza, mas não deixa de ser um reforço, 2 volantes e mais um ponta. Acho que o Atlético ele entra mais completo, mas é isso. Não é que vai existir vida pré-CT e pós-C3 no Atlético. Não é isso que vai acontecer. C3 é um ponto de drible, é um ponto de 1 contra 1, é um ponto que pode ajudar. Mas eu quero tirar essa imagem que tá chegando o cara que vai salvar o Atlético. O cara que pode fazer o Atlético, assim, ter uma grande campanha é só um. E o nome dele é Odair Helma. O Atlético do Odair Helma, ele pode, assim, surpreender a partir do momento que tiver um coletivo forte, e você tem um coletivo forte a partir do momento que você tem boas individualidades como C3. Mas um coletivo forte é exatamente isso. É não depender de um nome só. E sendo bem sincero com vocês, o C3 vindo, eu tenho muita curiosidade pra saber qual vai ser o posicionamento dele. O C3 vindo, eu tenho muita curiosidade pra entender se ele vai jogar como ala,
que na teoria hoje pode ser a escalação mais óbvia. Se o C3 vai jogar como, putz, velho, como o segundo atacante, que também eu acho uma possibilidade, uma posição que ele jogou menos ao longo da carreira, mas que eu também acho uma possibilidade. Se ele vai jogar como ponta, se a gente vai mudar o esquema tático pra você adaptar ao C3. O C3 não é aquele cara que chega hoje e tem a posição dele guardadinha, tudo guardadinho ali pra ele chegar e dar uma resposta. Não é, velho. Não é, sabe? Então, o que eu trago pra vocês é que a situação ela continua andando. Eu já tinha avisado na live da manhã, na live da Atlético, que teria uma reunião do caso C3. A parte do Atlético tá otimista que o negócio vai sair. A parte do Atlético tá acreditando muito que o negócio vai sair. Só que agora é isso, assim. São os detalhes, é uma negociação difícil. A gente tá falando de um dos principais jogadores da segunda prateleira do futebol sul-americano. O Atlético não tá trazendo qualquer um, né? Apesar de eu falar que não é um grande protagonista, o Atlético não tá trazendo qualquer um. Isso precisa ficar claro. Então, é até importante o Atlético começar bem o Campeonato Brasileiro sem o CT. A gente, pô, sendo um time organizado, independente de quem tá em campo, acho que é o primeiro caminho pra uma boa campanha. Se no jogo contra o Corinthians, daqui pra frente, a gente vê o C3 como uma alternativa, eu tenho certeza que o Odair vai adorar e vai saber encaixar num modelo de jogo do Atlético. A identidade é do Atlético, não é o Atlético do C3. Não acho que tem esse poderio técnico. Mas eu falo isso zero tentando diminuir o jogador. Eu falo isso até pro bem do jogador, pra ele não chegar com uma certa responsabilidade de ser o dono do time. Mas que pode ajudar, pode ajudar. E assim, o jogador acostumado a dar saltos, né? Deu salto do colombiano pro argentino e agora tá preparado pra dar o salto do futebol argentino pro brasileiro. E aí vai ser muito legal de acompanhar como esse salto vai acontecer. Aí vai ser muito legal de entender como esse salto ele vem. Mas sendo bem sincero com vocês, eu acho que vai ser um salto bem interessante. Ele tá nesse momento de se provar no futebol brasileiro, né? Porque não é aquele cara que chega acomodado. O CT não vai chegar acomodado. O CT vai chegar querendo muito. Isso vai ajudar ele a pressionar, isso vai ajudar ele a driblar, isso vai ajudar ele a finalizar, isso vai ajudar ele a ser imprevisível pela esquerda e pela direita. Essa questão dele atuar em várias zonas, eu acho que é o principal ponto de eu acreditar que ele pode ser um segundo atacante, não somente um ponta, sabe? Porque o C3 é um cara que precisa de liberdade pra flutuar. O C3 é um cara que precisa se mover pra chegar em condição de finalizar. Então, no final das contas, é isso. Tamo junto, é nóis, ainda não acabou. Pode acabar a qualquer momento, positivamente ou negativamente, mas aqui eu volto a dizer pra vocês: a gente comunica e a gente informa a negociação, não necessariamente em prol do Atlético apenas. Valeu? Tamo junto, Aras.